Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Oi meus misteriosos, tudo bem com vocês? Se você é novo por aqui ou se você não é novo por aqui, mas que vem aqui me assistir e não está inscrito, se inscreva aqui no canal. Deixe o like no final do vídeo se você gostar. E me siga lá no Instagram casos.mistérios para vocês ficarem a par de todas as mudanças, todos os vídeos, todas as enquetes que tem para os vídeos aqui do canal. E hoje eu vou trazer uma história aqui para vocês que também ganhou na votação lá no perfil do Instagram. E foi uma história que, na verdade, ela ocorreu em 2017, ela viralizou em 2017. E eu fiquei muito animada para trazer essa história aqui, para saber a opinião de vocês, se realmente aquilo aconteceu ou será que tudo foi uma estratégia de marketing. Vamos conhecer agora então a história do querido David. Essa história começou no dia 7 de agosto de 2017. Tudo aconteceu com um ilustrador e escritor chamado Adam Ellis. Adam Ellis, ele é um ilustrador, né? Ele é bem conhecido agora, muito mais conhecido depois dessa história do querido David. Tudo começou com esse tweet que ele fez lá. Meu apartamento está assombrado por um fantasma de um menino morto e está tentando me matar. Esse tweet, que foi feito pelo Adam, foi postado após ele ter uma paralisia do sono em seu apartamento. Nessa paralisia do sono, ele, enfim, já contei aqui também sobre minha experiência aqui com a paralisia do sono, também minhas vivências em relação a isso. Se vocês não assistiram, tá aqui o cardzinho, assistam lá, tá bem interessante. E nessa vivência, nessa paralisia do sono que ele teve, né, ele acabou enxergando o fantasma de um menininho. Então o Adam conta que ele ficou naquele estado de paralisia do sono, né, meio acordado e meio dormindo e paralisado, sem conseguir se mexer. E ele acaba vendo uma criança, no qual ele descreveu sendo uma criança que tinha a metade da cabeça amassada. Então, naquele momento que ele já vê aquele fantasma, já é um motivo para ele se desesperar. Então, ele começa meio que tentar sair daquela paralisia do sono, até que aquele menininho decide se aproximar da cama dele. Quando ele faz isso, ele fica tão apavorado que ele consegue sair daquele estado de paralisia do sono. Quem tem paralisia do sono sabe que muitas coisas estranhas acontecem, coisas estranhas aparecem, a gente vê cada coisa bem sinistra. E o Adam pensou exatamente isso, deve ser mais uma aparição, enfim, deve ser mais uma coisa que ocorreu, mais uma visão que ocorreu devido à paralisia do sono. Só que as coisas acabaram ficando mais estranhas quando o Adam acabou sonhando de novo. E nesse sonho que ele teve, não foi paralisia, mas ele sonhou que ele estava em uma biblioteca e ele encontrou uma menininha. E essa menininha acaba perguntando para ele se ele tinha visto o querido David. Ela também falou para ele que só era possível conversar com o garotinho a partir de perguntas, mas com um único detalhe: o Adam ele só poderia fazer 2 perguntas para o garotinho, porque fazendo a terceira pergunta ele estaria correndo o risco de ser morto por aquele fantasma. Então acabou acontecendo que ele acabou dormindo num outro dia e acabou tendo novamente a paralisia do sono, no qual o David, né, o menininho com a cabeça amassada, acabou aparecendo para ele de novo. Então ele aproveitou para fazer as perguntas que a menininha do sonho tinha dito para ele que ele poderia fazer. A primeira pergunta que o Adam fez para o fantasma foi: como você morreu? E o fantasma do garotinho acabou sim respondendo para ele como que ele tinha morrido. Ele respondeu que uma estante tinha caído sobre a cabeça dele, né, e amassou a sua cabeça, enfim, ele acabou morrendo. Ele também perguntou para o menininho onde ele havia morrido e o menininho respondeu que ele tinha morrido em uma loja. Só que sem esquecer do detalhe, muito animado fazendo as perguntas, ele esqueceu e acabou fazendo essa terceira pergunta que a menina do sonho disse que ele não podia fazer. E a terceira pergunta que o Adam fez foi: quem te matou? Naquele momento o Adam percebe que ele fez uma cagada, ele não deveria ter perguntado a terceira pergunta. Então ele começa meio que se debater, tentando acordar daquela paralisia do sono, porque ele sabia que ele tinha feito algo que ele não podia fazer, que era fazer a terceira pergunta. Então, com muito esforço, ele acabou conseguindo acordar e saindo daquele estado de paralisia.
Após o Adam acordar, ele passou grande parte dos próximos dias pesquisando sobre mortes que haviam tido na cidade dele, para ver se havia algum registro de alguém, né, que teria morrido da forma que o menininho, para tentar descobrir quem era esse menininho, né. Ele procurou para ver se ele conseguia achar a criança que morreu em uma loja, pesquisou vários tipos de tragédias que poderiam ter ocorrido na cidade, dentro de lojas, de menininhos que poderiam ter morrido por alguma coisa ter caído em cima da cabeça, enfim, ele fez várias pesquisas, só que ele não conseguiu descobrir nada. Lembrando, gente, que todas essas vivências e todos esses sonhos que ele teve depois com esse fantasma, inclusive com a menininha da biblioteca, ele sempre postava no Twitter todos os acontecimentos, então ele estava mantendo todo mundo ali informado, né, que seguia ele, de todos os acontecimentos. Então, no dia que ele sonhou com a menininha da biblioteca, ele colocou as perguntas que ele fez pro David, tudo ele foi colocando e mantendo ali as pessoas, enfim, prendeu as pessoas, né? Quem que não ia se sentir preso numa história assim de alguém que você segue, então, né, vida real. Então ele foi postando tudo que ia acontecendo com ele naquelas vivências, ele ia postando lá no Twitter. Depois de alguns dias, né, o Adam ele decidiu se mudar para um apartamento maior que ficava no mesmo prédio, até no andar de cima do dele. Então ele acabou se mudando para esse novo apartamento. Achando que as coisas iriam talvez melhorar por ele estar mudando de apartamento, enfim, ele estava muito enganado, porque as coisas começaram a ficar muito piores. Então, uma das coisas que ele começou a postar, né, no seu Twitter foram fotos dos gatos dele, que se mostravam muito ariscos e muito atentos principalmente à porta de entrada do apartamento. Então, quando chegava mais ou menos meia-noite, ele ficava muito assustado porque os gatos iam todos para a porta do apartamento dele e ficavam espiando embaixo da porta como se alguém estivesse parado do lado de fora. Já em dezembro de 2017, o Adam acaba investindo em um aplicativo que tirava fotos a cada 60 segundos. Então ele acaba comprando esse aplicativo, ele instala no celular e posiciona o celular dele numa estante que ficava próximo à cama. E quando ele acordou e foi olhar essas fotos, ele teve uma grande surpresa. Nessas fotos dá pra ver claramente que é uma criança com uma cabeça amassada que acaba... Parece que ele tá observando o Adam dormir e em um determinado momento ele acaba vindo até a cama do Adam, se aproximando. E a última foto que é tirada é simplesmente bizarra, assustadora, né? É uma foto que registra um pedaço da cabeça, dá pra ver até um pouco dos cabelos da criança bem perto da câmera. Em um outro momento ele também conseguiu registrar uma cena da sua sala onde tinha uma cadeira verde que se mexia sozinha, ele conseguiu registrar isso. Ele conseguiu registrar também os seus gatos de forma bem estranha, assim como se estivesse interagindo com uma outra pessoa, só que essa outra pessoa não aparece, enfim, nas fotos. O Adam também ouvia passos pela casa, ele via sombras. Em um outro sonho, o Adam acabou sonhando com um galpão abandonado no qual David o puxava. No dia seguinte, ele acordou e ele estava indo ao supermercado e acabou passando por um local que era exatamente igual ao galpão do sonho. Então ele acaba tentando entrar no local, não consegue porque está trancado, mas ele percebe que era um galpão muito parecido com o que o David mostrava para ele no sonho. Então ele pegou uma das caixas que tinha do lado, assim, no beco, perto de uma das janelas do galpão e acabou subindo para tentar espiar, enfim, entre as janelas. Ele não conseguiu ver muita coisa, mas acabou tirando uma foto. O Adam acaba contando que quando ele tira essa foto desse galpão, né, desse pouco que ele consegue enxergar, ele acaba enxergando uma sombra que era exatamente o formato do corpinho do fantasma do David. Então ele se assusta bastante em ver ele, não em seus sonhos e não numa paralisia do sono, mas sim na vida real, e ele acaba saindo correndo dali. O Adam, como ele é ilustrador, né, gente, ele tem muito talento, desenha muito bem. Então, na época, para ilustrar para os seguidores, assim, como que era o David, antes até das fotos serem tiradas, ele postou uma imagem que ele tinha desenhado, enfim, como que seria esse David que aparecia para ele. Inclusive, eu vou deixar o perfil aqui do Twitter dele aqui na descrição do vídeo, para quem quiser ir lá olhar. O último acontecimento, assim, pode-se dizer, da aparição ou de algo em volta desse caso, foi quando o Adam, ele ouviu um barulho no sótão, vindo do sótão do apartamento dele. O Adam, então, ele pegou um bastão e acabou cutucando ali o sótão, a portinha, né? Quando a portinha se abre, acaba caindo algo no chão. E quando ele pega,
ele percebeu que era um sapatinho de couro, né? Então no Twitter ele posta essa foto e ele diz que peguei e percebi que era um sapatinho de couro. Então o Adam, ele imediatamente liga pro dono daquele apartamento, né, pra perguntar, enfim, pra investigar mais o sótão, porque ele não entraria lá, enfim, pra ver se tinha mais objetos, se tinha algo naquele sótão. E o dono do apartamento acaba indo lá e entra no sótão a pedido do Adam. No final das contas, eles constataram que não tinha nada lá, a não ser um outro objeto que eles acabaram encontrando no sótão também. Eles acabam encontrando uma bolinha de gude, mas tinha algo errado com ela. Ela estava bem velhinha, assim, como se tivesse sido usada muitas vezes, só que o dono disse que não pertencia a ele, enfim, que não tinha ideia de onde que tinha surgido aquela bolinha de gude. Os últimos acontecimentos dessa história foi ele encontrando a botinha e encontrando essa bolinha de gude. Não se tem mais notícias sobre essa história, não teve mais atualização. Então, se vocês souberem aí o que aconteceu com o querido David, o que pode ter acontecido, se vocês sabem de alguma atualização que eu não tenha trazido aqui pra vocês, deixem aqui nos comentários, porque realmente eu consegui achar a história até esse ponto. Depois disso, eu não encontrei mais nada, é como se tivesse terminado tudo por ali, eu não consegui encontrar uma continuação. Então, se vocês sabem, deixem aqui nos comentários. Se é real ou não, a gente acho que nunca vai descobrir, né? A gente tem que acreditar no que está sendo dito e no que está sendo provado, né? Até que provem o contrário, eu acredito que essa história é real. E vocês? E, inclusive, nas minhas pesquisas, eu pesquisei e acabei encontrando que é bem provável e parece que já é certo que essa história vai virar filme, sim. O vídeo de hoje fica por aqui, deixem um like aqui se vocês gostaram desse vídeo de mistério de hoje, se inscrevam aqui no canal e me sigam lá nas redes sociais, Instagram e também lá no TikTok, também tá bem legal o perfil. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!